é inerente ao ser humano o desejo de estar perto de Deus. Às vezes, não se sabe exatamente o que é. Às vezes, não se sabe exatamente que desejo é esse. Mas há dentro de nós um clamor. Nós clamamos por Deus. Às vezes, não identificamos este clamor. Às vezes, não sabemos exatamente o que é. Por isso que o ser humano, ele sempre vai em busca, ele sempre vai à procura de algo que lhe preencha, porque, na verdade, é a essência do homem, a essência do ser humano, clamando por Deus, mas, como eu disse, na maioria das vezes, o homem não identifica que é exatamente esse vazio que só Deus consegue preencher. Então, vamos em busca de preenchimentos que, na verdade, não preenchem. Vamos em busca de preenchimentos que, na verdade, não satisfazem. Porque a nossa essência, ela clama por aquilo que somente dos céus pode nos preencher. Amém ou não amém? É esse desejo por Deus. Alguma coisa nos impede, pode avançar, como eu coloquei essa consideração, existe uma necessidade inata ao ser humano de aproximar-se de Deus. Contudo, há uma força que atua como se fosse uma barreira para impedir, pode avançar. E a Bíblia, ela vai dizer o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 2. Então, na verdade, o pecado que entrou no ser humano, o pecado original lá do Éden, que danificou, vamos usar essa expressão, que estragou o homem, que mudou a característica humana, o pecado que por entrar na humanidade nos deformou, ele faz uma separação, mesmo porque Deus, que é santo, ele não pode, não consegue compactuar com o pecado. Então o pecado, ele não pode tocar Deus. Então Deus não pode tocar o pecado. Quem entendeu, diga amém. Por isso que o pecado faz separação, porque Deus é santo, e por ele ser santo, ele não pode conviver com o pecado. Então, o nosso pecado nos afasta de Deus. Então, quando nós ouvimos, ora, o nosso pecado nos afasta de Deus, parece que há então um desespero. E agora, porque se os nossos pecados nos separam de Deus e nós somos pecadores, então como nós poderemos nos aproximar de Deus? Então, essa é a essência desta ministração. Como nós vamos nos aproximar de Deus, que é santo, sendo nós pecadores? Como nós vamos nos aproximar daquele que é santo, quando, na verdade, há em nós pecado? Mas, amados, é interessante o que você vai aprender, o que você vai ser impactado nesta ministração. Isso é extremamente importante. Então, vamos avançando aqui, vamos caminhando para isso. Então, não se pode chegar a Deus sem que antes sejamos purificados. Então, se Deus é santo e nós abrigamos pecado em nossa vida, e o pecado fazem um muro de separação, o pecado nos afasta de Deus. Então, para que tenhamos acesso a Deus, precisamos ser purificados. O pecado precisa ser expiado, precisa haver algo que encubra os nossos pecados, algo que não impeça, que não seja o limitador, que não seja a barreira entre nós e Deus. A grande questão é como nós vamos resolver essa questão, como nós vamos conseguir remover esse pecado para chegarmos a Deus. Será que nós podemos com nossos atos? Será que nós podemos com algum gesto? Será que nós podemos com alguma iniciativa nossa afastar o pecado e fazer que a gente se aproxime de Deus? Será que nós temos capacidade para, por nós mesmos, nos aproximarmos de Deus? A grande resposta é não.
O homem não tem essa capacidade. Então, não se pode chegar a Deus, a menos que sejamos purificados. Amém ou amém? Então diga, eu preciso ser purificado para ter acesso a Deus. Então nós temos aqui um problema, uma barreira. Mas Deus é aquele que remove barreiras, pode avançar. Porque Deus deseja que nos aproximemos dele, pode avançar. E se Deus deseja que nos aproximemos dele, ele mesmo proveu o caminho para ele. Olha que interessante, amados. Olha que aqui há algo que nos atrai. Olha que aqui existe algo que é impressionante, que é maravilhoso. Por causa do pecado do homem, o pecado original lá de Adão e Eva, que deixou de herança para nós esse gene de pecado, o pecado foi herdado por nós, e havia essa separação. Nós não temos acesso a Deus por causa do pecado, mas Deus, ele quer se relacionar conosco. Então, se há uma separação entre nós e Deus, mas Deus quer se relacionar conosco, então ele mesmo proveu para nós um caminho, ele mesmo proveu para nós um meio, ele mesmo proveu para nós uma maneira de acessarmos ele. Amém ou amém? Então nós vamos desde já perceber que o acesso a Deus não é provido por nós. O acesso a Deus é provido por ele mesmo. Não basta vontade nossa para termos acesso a Deus. Dependemos daquilo que então hoje chamamos de graça. Ele proveu para nós o caminho para chegarmos a ele. E vamos ver aqui então agora 3 considerações. Ele proveu o caminho para ele. Nós vamos ver isso lá no altar de bronze na entrada do tabernáculo, e daqui a pouco nós vamos ver o tabernáculo, daqui a pouco nós vamos entender a figura do tabernáculo, daqui a pouco nós vamos entender o porquê do tabernáculo e toda a simbologia do tabernáculo. Tudo no tabernáculo, lá, o tabernáculo de Moisés, lá no deserto, tudo aquilo apontava para os nossos dias, tudo aquilo apontava para o futuro. E lá no tabernáculo havia um altar, o altar de bronze. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Então Deus proveu o caminho para ele. Nós temos 3 exemplos aqui do Antigo Testamento, Deus provendo o caminho do homem pecador até ele. O altar de bronze na entrada do tabernáculo. O segundo, a vestimenta de Adão e Eva quando estes pecaram no jardim do Éden. E o terceiro, o sacrifício de Jesus. Esses 3 mostram como Deus sempre provê o caminho, o acesso até ele. Então nós vamos ver daqui a pouco o altar de bronze no tabernáculo. Antes, deixa eu comentar sobre a vestimenta de Adão e Eva. Como Adão e Eva pecaram, né, o primeiro pecado, também chamado de pecado original, então já houve ali uma separação. Quando Deus, na viração do dia, vai até o jardim para se relacionar com Adão, Adão não estava no local determinado por Deus, Adão não estava no local de costume, Adão não estava no local de encontro com Deus. E então Deus fala, Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, porque Deus, ele é onisciente. E Adão responde lá de detrás de uma árvore. Ouvimos a tua voz e nos escondemos. Eu me escondi porque estava nu. Então Adão, ele começa a se esconder de Deus. O Éden, que era um local agradável, era um local de relacionamento com Deus, agora não é mais um local agradável de relacionamento com Deus, tanto que ele e Eva se escondem da presença de Deus. Porque haviam pecado, tocado no fruto que Deus disse, dele vocês não podem comer, nele vocês não podem tocar. E quando eles tocam, eles pecam e há essa barreira. Então antes, Deus se apresentava no jardim do Éden e lá estava Adão também. E Adão falava com Deus e Deus falava com Adão. A glória de Deus, a presença de Deus era maravilhosa para Adão. Mas agora que Adão peca, Adão está escondido atrás das árvores. Adão não consegue se aproximar de Deus. Adão não consegue se colocar no local do encontro com Deus.
porque o seu pecado fez barreira entre ele e Deus, e ele se esconde, ele não tem força, ele não consegue encarar Deus. E então Deus provê para Adão e Eva vestimenta de pele. Deus então, ele sacrifica o cordeiro, é óbvio que era um cordeiro, e do cordeiro Deus faz vestimentas para Adão e para sua esposa, já apontando para a cobertura, já apontando que deveria haver sacrifício, já apontando que deveria haver derramamento de sangue para que o pecado fosse perdoado. Para que houvesse relacionamento com Deus restaurado, deveria haver sacrifício. Então, o cordeiro é sacrificado, da sua pele é feito, então, vestimenta para Adão e Eva. Adão e Eva, então, agora conseguem se aproximar de Deus e ouvir Deus novamente. Então, Deus proveu o acesso a ele através da vestimenta de Adão e Eva, feita da pele de um animal que foi imolado, sacrificado, que aponta para o Cordeiro de Deus, que aponta para Jesus. O sacrifício de Jesus. Então, Jesus, ele é o sacrifício perfeito que vem consumar tudo aquilo que lá atrás apontava para ele. Tanto o tabernáculo, quanto as vestimentas de Adão e Eva apontava para Jesus. Pode avançar. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. O que nós estamos vendo é, tudo aquilo que aconteceu no passado tem um significado para o futuro. Tudo aquilo que aconteceu no passado apontava para algo futuro. Todos os episódios do passado tinham um significado no futuro. Pode ver, vamos ver um outro versículo que fala sobre isso. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. E tem mais um versículo, pode avançar. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, a partir desse versículo que fala, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, então nós vimos que tudo o que aconteceu no passado eram figuras dos dias de hoje. Esse versículo fala, a lei, ela era a sombra dos bens futuros. Então, o que Deus proveu no passado não era perfeito, não aperfeiçoava. Era apenas uma sombra. Então, se eu colocar aqui, você vê até a minha cabeça, né? Se eu colocar aqui a minha mão, não olhe para a minha mão, olhe apenas para a sombra da minha mão. Você consegue identificar que é uma mão? Olha aqui, tá? Olha a sombra. Você consegue identificar que é uma mão? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que você fale agora, olhando para a sombra, qual é a cor da minha pele? Eu quero que você diga agora se a parte de trás da minha mão tem aqueles pelinhos nos dedos. Eu quero que você diga se a minha unha está feita, não é? Eu quero que você me dê características da minha mão. Você consegue? Mas você identifica que é uma mão? Então, a lei, ela era apenas a sombra das coisas futuras. Ela era apenas algo que dava-se para identificar, mas não se via perfeitamente o que era. Então, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A imagem exata você tem aqui agora, olhando para a minha mão. Mas olhando para a sombra, você não tem uma imagem exata. Você só tem uma percepção. Então, tudo o que houve no Antigo Testamento não era aperfeiçoado, porque tudo isso foi aperfeiçoado em Cristo. Por isso ele vai dizer, está consumado. Amém ou não amém? Por isso ele vai dizer, eu vim para cumprir a lei. Para cumprir, para aperfeiçoá-la, para concluir a lei.
Porque tudo antes era uma sombra. Quando Deus provê vestimentas para Adão e Eva, ora, o que significava aquilo? Significava que o Cordeiro de Deus, Jesus, seria imolado e sacrificado e o seu sangue derramado nos purificaria de todo pecado e iria nos justificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos justifica e nos dá acesso novamente ao Pai. Mas era apenas o quê? Era apenas uma imagem, era apenas uma sombra e não uma imagem perfeita. Pode avançar. Então nós vamos, aliás, ok. Então nós vamos olhar agora para o tabernáculo. Essa é uma réplica do tabernáculo. O tabernáculo que Deus determina que seja erguido lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, peregrinando em direção à terra prometida. O tabernáculo ali foi erguido e tudo no tabernáculo foi revelado por Deus a Moisés, e Deus disse que Moisés deveria fazer tudo exatamente como Deus lhe havia mostrado. Tudo no tabernáculo tem o seu significado, tudo no tabernáculo aponta para algo real. O próprio tabernáculo, então, era a sombra de coisas futuras. Olhando para o tabernáculo, nós conseguimos enxergar o tabernáculo. O que nós não conseguimos enxergar era o significado do tabernáculo com todas as suas peculiaridades. Olhando para o tabernáculo, nós vemos que é algo físico, nós vemos as cores, nós vemos até os materiais que ali são utilizados. O que nós não enxergamos é o que está por trás do tabernáculo. O que está por trás da existência do tabernáculo, porque todo o tabernáculo aponta para os nossos dias. E é claro, é óbvio, que a nossa intenção aqui não é trazer um estudo completo e perfeito sobre o tabernáculo, porque isso aqui não é uma escola bíblica. Eu quero apenas trazer essa ministração, mas trazer a figura do tabernáculo para que você entenda. Então, a primeira coisa que nós vamos ver no tabernáculo é o altar de bronze, onde os sacrifícios eram feitos, onde a expiação de pecado era realizada, onde o povo trazia e o povo podia entrar e ter acesso. E aqui os sacerdotes imolavam, sacrificavam as ofertas, os animais trazidos, especialmente da purificação dos pecados. Aquele cordeiro sacrificado para fazer vestimenta para Adão e Eva, agora ele também está aqui, ele aparece no tabernáculo, porque aqui era sacrificado. O pecador vinha, trazia o cordeiro, colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro quando o cordeiro era imolado, cortado, sacrificado. E o pecador sentia e ele percebia que o pecado dele estava trazendo morte para aquele animal que não tinha culpa nenhuma. Era o cordeiro levando a culpa pelo pecado do homem. Assim como Jesus, o Cordeiro de Deus, leva a culpa pelos nossos pecados. Assim como o cordeiro não pecou, mas foi sacrificado no lugar daqueles homens, Jesus também não peca, mas ele é sacrificado por causa do nosso pecado. Quem entendeu, diga amém. Então, aqui nós vamos ver que Deus está provendo o caminho para ele. Avançam,